agradecer a presença de todos vocês. Eu sou Úrsula Leite, né, a diretora clínica da instituição do EBS Espaço Psicanalítico. E é com muita satisfação que nós recebemos todos vocês aqui para bater esse papo, né, ter essa conversa sobre o programa de residência clínica em psicoterapia psicanalítica, que é um programa que o EBS vem desenvolvendo há 6 anos. Não é? Para começar, eu gostaria de convidar, né, Ivone Vita e Neumann Barros, que são as fundadoras da instituição, né, e presidentes, para... aqui na instituição EBS, para quem não conhece, está vindo pela primeira vez, né, nós somos pessoas psicanalistas que trabalham muito, mas que também são muito festivos e que têm muito gosto também pela arte, pela cultura, enfim. Então, hoje, quando a gente estava organizando esse momento, nós nos lembramos que, entre o grupo atual dos residentes, né, temos um artista. E ele se dispôs, né, para iniciar, para quebrar o gelo da nossa conversa, a recitar, né, um poema para a gente, né, que se chama... Deixa eu filar para não dizer errado, minha gente. O Canto do Sabiá, exatamente. Né, João Maurício é residente atual, né, e vai fazer... Precisa do microfone, querido? Não? O exercício da escuta psicanalítica é um encontro de inconscientes. O papel do psicanalista é conduzir, captar, através da expressão do corpo e da fala, o verdadeiro sentido do ser. Esse encontro de inconscientes, dessa vastidão do desconhecido, ele é fundamental nessa relação para que possa reconduzir, através do acolhimento, do cuidado e do amor propriamente dito, a recondução do objeto de desejo de cada paciente. O Canto do Sabiá, que é um poema de minha autoria, ele retrata esse encontro do inconsciente. Ele retrata esse encontro entre dois. E ele vai permear, vai remeter ao encontro da mamãe com o seu bebê. Ele vai remeter, ele acena para o encontro do analista com o seu paciente no processo de análise. E ele encontra, não poderia deixar, ele remete à questão da instituição do EBS, nesse belíssimo projeto de residência, quando ele favorece o exercício da escuta psicanalítica. O Canto do Sabiá. Durante um tempo, os teus olhos, que sobre os meus, na minha vida foram ensinando. E os meus sonhos, que sobre os teus, andavam juntos cantarolando. Mas em um determinado momento, meu corpo desprende-se do teu. E como asas ao vento, aprendo a voar. E nesse instante, os olhos que eram teus afloram sobre os meus o canto do sabiá. Agora não és mais tu, e sim eu, que sozinho sobre esse rio, quem produz o meu cantar. Muito obrigado.
minha flor, enquanto tarda a vida, pois o lábaro estrelado, céu da formosa lida, arrefece o casco da crisálida adormecida. Ser feliz, meu encanto, enquanto ainda é dia, pois o pulsar da primavera, perene primazia, chega rápido e traz a noite, e é o fim da fantasia. Ser feliz, meu amor, enquanto ainda és formosa bela. Corpo lindo, arredondado, suspirando a passarela, atiçando a quietude do que é belo, ó donzela. Muito obrigada, João. Muito obrigada. Começamos bem. Bem, eu vou, convidar Ivone e Neuma para dizerem, umas palavras de boas-vindas para a gente iniciar, esse nosso momento. Sim. Boa tarde para todos vocês. Eu estou muito feliz. Esse encontro de hoje sela um tempo de previsão, planejamento, história desse programa de residência. E ver essa sala como está agora é uma alegria muito grande. Por enquanto, vou dar as boas-vindas, depois a gente pode falar, mamãe. Bom, depois de um poema desse, o que é que eu vou dizer, João? Vou dizer que fiquei muito emocionada, né? Como é emocionante também realizar esse trabalho aqui. Sempre foi, algo que, desde o início, que um sonho acompanha a gente. E eu tenho para mim que a gente não pode deixar de sonhar com os novos amanhãs. A vida tem um lado cruel, que nascemos com uma espada na cabeça. Vai chegar um dia que nós nos vamos. Mas nós temos tempo de sonhar, ter ilusões. Isso deve fazer parte da nossa vida. E ter essas ilusões faz com que a gente possa, de fato, avançar. Sem isso, a gente fica paralisado. Então, sonhamos e sonhamos muito. E um sonho que nem para, porque a cada dia vai aparecendo, com certeza, novos amanhãs. E é nessa perspectiva que nós criamos o EPSE e vemos hoje uma realidade. Tá aqui com vocês, tá começando essa conversa sobre a residência, algo pensado de há muito tempo e realizado por um grupo de pessoas que acreditam na psicanálise. Somos nós, mas somos todos aqui engajados num projeto de que a psicanálise possa, de fato, iluminar, vamos dizer assim, o caminho da gente. E bem que a psicanálise traz novas perspectivas de vida. Eu, nesse momento,
eu gostaria de dizer a vocês que essa capacidade de sonhar, ela tem a ver conosco, mas tem a ver exatamente com pessoas como vocês, que vieram procurar e saber, afinal de contas, como é que é mesmo essa psicanálise que vocês trabalham e fazem aqui. Pois a gente está aqui para dividir, né? Compartilhar, porque essa é a nossa maneira de ser, no compartilhamento. Então, para vocês, alegria, alegria, alegria. Chegou o dia. Dizer brevemente que, concluindo essas boas-vindas, né, mas dizer brevemente que, assim, de fato, Ivone Neumann tem toda a razão quando falam da nossa alegria. Nesse auditório, certamente que pessoas chegaram através, né, da divulgação dessa conversa, pessoas curiosas da psicanálise, estudantes de psicologia, enfim. Mas nesse auditório também tem pessoas que passaram pelo programa, né? E eles também vão poder partilhar, né, um pouco com a gente como foi essa experiência. Então, eu também estou muito contente, muito feliz, né, de podermos estar vivendo esse momento, né? Depois de vivendo esse momento de partilha externa, depois de 6 anos de trabalho. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou apresentar muito resumidamente, não é? O objetivo desse momento, que é um pouco a residência, né? Ivone e Neumann vão contar um pouco da pré-história, eu chamei assim, de pré-história do programa de residência, e depois a gente abre para conversar, tá bom? Vejam bem, desde 2018, o Casario EPS Espaço Psicanalítico oferece um programa de residência clínica em psicoterapia psicanalítica. Uma atividade voltada para aqueles que desejam seguir com a sua formação psicanalítica, sejam psicólogos ou não psicólogos, proporcionando um espaço protegido e acompanhado para a prática clínica, além de um amplo leque de atividades que integram no mesmo lugar cursos teórico-clínicos, estudos continuados nos seminários e núcleos, supervisões e a prática. Em nossas avaliações, sentimos que já era tempo de divulgar esse espaço de trabalho e de construção teórico-clínica. A melhor modalidade de fazer crescer esse nosso ofício, com bases sólidas e desafiantes, foi iniciarmos com uma roda de conversa, de tal modo que sentíssemos de perto o quão benfazeja é um debate que resulte em validação daquilo que experimentamos ao longo desses 6 anos. Conversando sobre a residência clínica em psicoterapia psicanalítica, é uma atividade que propomos para partilhar essa história e agregar forças para o futuro do programa. O objetivo maior é que possamos ter, sim, uma troca, um bate-papo, numa dinâmica de conversa mesmo, né? Todos aqui estão convidados a participar. E como eu já havia anunciado, né, eu passo a palavra a Ivone, a Neumann, não sei exatamente qual a ordem que vocês desejam falar, mas o programa ele começa a acontecer enquanto realidade, enquanto ato, em 2018. Mas há toda uma construção, todo um projeto anterior, né, que eu chamei de pré-história, e essa pré-história precisa ser também partilhada, porque faz parte da história do que a gente está vivendo hoje. Né? Quem começa com a pré-história? Elas são danadinhas, viu? Porque me botam para ir logo no começo.
Mas vamos lá. Vejam, é quase que a história da nossa vida, esse projeto. Porque observar comportamentos, saber o que é que se passa nas entrelinhas, eu acho que foi uma tarefa que eu recebi desde que nasci. Eu acho que eu nasci com os olhos arregalados. E de espanto, mas também de, tem coisa aí que não está sendo dita. Então, eu sempre fui uma criança muito observadora. E creio que doutor não vai me fazer negar isso. A curiosidade bateu na minha porta muito cedo. E, às vezes, até a família não diz isso tal e qual. Mas eu acho que sempre que tem coisas na família de antanho, dizem assim, Ivone deve saber disso. Ivone deve saber disso. Como foi mesmo, Ivone, essa história? Aí eu digo, não, foi assim. Um dia eu estava conversando e lá se vai. E sempre tem histórias para contar. Eu me encantei muito cedo com as histórias. Eu tive uma professora que foi uma grande inspiradora. Eu fazia parte do internato, eram 110 entre crianças e jovens. E havia determinados momentos em que as tarefas teriam de ser divididas, porque éramos muitos. E o que é que acontecia? Os mais velhos cuidavam dos mais novos. Eu era encarregada, depois de um ano que estava lá, de tomar a lição dos meninos, das meninas. E eu dizia, meu Deus do céu, saí de casa, minha mãe era que fazia isso comigo. Mas eu fazer com outra pessoa? Bom, mas topei o desafio lá da prefeita. Olha, você agora vai tomar conta e você tem 1 hora para ver como é que estão as lições aí dessas meninas. Bom, e com essa tarefa eu fui. Então eu conheci muito cedo o prazer que era a transmissão, de ensinar coisas que eu até tinha dúvida se era aquilo mesmo. Mas me lembro muito de uma jovem, né, que me aparecia de quando em vez para fazer a seguinte pergunta. Mas como é mesmo esse negócio de fronteira? O Brasil tem fronteira com o quê? Eu digo, vamos lá, você vai dizer. Não estudou? Agora você abre a boca e diz. Aí ela disse assim. Ela disse, Ivone, eu já sei. É negócio de Chile e Edgar. E eu fiquei, hã? O que é que você está dizendo? Sim, Ivone, é negócio de Chile e Edgar. O Chile e o Equador. Então, eu já começava, eu me divertia muito, né? Aliás, éramos umas 4 que a gente ficava ali sempre na conversa e querendo saber das coisas. E tinha uma outra jovem, criança, que tinha uns 14 anos, e a gente andava. A gente ia, se reunia as internas e saíamos numa fila indiana até
a Igreja Santo Antônio, e lá ou a gente ia para cantar no coro, ou tinha alguma coisa a homenagear. Bom, mas nesse dia do que eu vou falar para vocês, nós íamos para um enterro. Ele era marido da professora nossa, e todo mundo ficou sabendo, a cidade toda se movimentou nessa direção, e lá fomos nós, pela estrada fora, que era no barro mesmo, que a gente ia lá para esse enterro. Pois bem, aí tinha uma das nossas colegas que estava andando assim, meio trôpega. Aí uma olhava para a outra, o que é que está acontecendo aí? Sei não, mas vamos ver. Aí teve uma hora que ela se inquietou, ela era bem magrinha, se inquietou e olhou para a gente e olhou para os pés, aí disse assim, dá para notar? Mas dá para notar o quê? Aí ela disse assim, não, é isso aqui. A gente usava meia, né? Sapato preto e meia. E a meia dela estava no meio do pé. E ela perguntando, dá para notar? Enrolou toda, mas o fato é que terminou. Quando chegamos lá no cemitério, a meia tinha se ido. E ela, né, morta de preocupada, porque as pessoas podiam notar. Ora, isso desde que quando começamos a andar, que essa meia foi sendo dispensada. Pois bem, então, nessa coisa da história, como eu estava dizendo, eu tinha uma professora que era assim, fantástica. E ela animava muito as nossas noites, porque 6h30 a gente já estava jantada e esperando que desse um horário das 8 horas para a gente dormir. E ela, né, era alta, forte, e ela passava, então, todos nós sentados, né, sentadas num pátio, e ela contando história. Então eu ouvi a história de Ben-Hur. Depois, ela um dia disse, olha, eu vou trazer para vocês uma história que vocês jamais vão esquecer. Aí ela dizia, olha, a história é a seguinte, o Pipinelo Escarlate. Aí começava a contar a história. Eu ficava fascinada. E sempre me encantou muito. E eu via que ela era uma professora, né, de história. E ela sabia contar histórias, como ninguém. Não vi nenhuma que chegasse aos pés dela. Pois bem, a história, por isso que, não é, eu acho que vocês captaram isso muito bem e me chamam para falar da pré-história. Ó, como eu, lá nos meus verdes anos. Pois bem, uma formação que nós tivemos muito voltada para, né, a chegada da questão de natureza pedagógica, didática na escola, que tinha de usar muitas técnicas e tal, mas tinha também um gosto muito grande. Eu tive professores que transmitiam esse desejo de saber das coisas. E acho que esse é o tipo ideal de gente para ser professor mesmo. Se a gente transmite o desejo que a gente tem de saber aos nossos alunos, certamente que vamos deixar aí uma semente, né? Uma semente da história. Pois bem, eu, então, da pré-história, né, como Úrsula disse,
pré-história, pré-história. Pois bem, eu vim comigo, de mão dada, e com Neuma. Nós, né, uma convivência muito pacífica, né, irmã? Muito pacífica, ela comigo, eu com ela. E o fato é que a gente se encontrou, né? Se encontrou depois de um tempo, ela com os mesmos desejos que eu tinha. E falávamos disso. Ah, um dia a gente vai fazer alguma coisa junto. Aí eu pensava também, mas como? Eu sou da pedagogia, Neuma é das letras. Mas foi aí que Neuma veio de São Paulo, que passava, acho que uns 10 anos morando lá, e 12, sim. Então, nós chegamos, Neuma chegou, e quando Neuma chegou, então, eu estava num período muito sedenta em relação à questão do saber. Eu vim da área de orientação educacional, era uma área extremamente privilegiada, né? Eu atravessei a reforma universitária e na pedagogia você podia escolher 3 habilitações, qual a que você queria. Então me encaminhei para a orientação educacional. E foi a partir daí que eu comecei a exercitar essa questão da psicologia. As disciplinas, quando eu fiz concurso, as disciplinas que eu me candidatei, não é, no concurso, era exatamente disciplinas que tinham relação com a psicologia. Então, esse era um desejo muito antigo. E eu passei os anos, né, como docente da Universidade Federal, e o que tinha o que havia possibilidade de criação, eu me meti, que era por quê? Porque eu achava que na pedagogia tinha muito discurso. E as pessoas falavam assim, olha, a escola pública de qualidade. Aí eu pensava, é preciso a gente ir ver isso de perto. Como é que anda a educação lá? Então, desde cedo, teoria e prática passou na minha vida. Então, eu estudava, tinha a teoria, mas eu ia com o grupo de estagiários para as escolas. Eu conhecia praticamente todas essas escolas, municipais, estaduais e da área particular, poucas. Mas a gente queria saber mais o que era essa educação tão decantada. Pois bem, então, nós fizemos algumas peripécias, né? Eu com as alunas, chegávamos na escola e o que é que a escola pedia a gente? Bom, a gente, olha mesmo, muito tempo, mas o que a escola pedia para a gente fazer lá, quando nós estivéssemos lá, era dar educação sexual. E aí as alunas diziam assim, olha, eu acho bom a senhora chamar o professor de ciências para dar essas aulas. Não, mas a gente não quer não. Eles querem saber de tudo disso aí. E, claro, tinha alunas que liam mais, sabiam mais e se meteram nesse programa e a gente, educação sexual era sempre a pauta, né? Eu sei, vocês estão dizendo que eu estou me... Eu tenho olhos também para ver isso. Elas dizendo, eita, como Ivone está estirando a corda. Pois bem, mas o fato é que teoria e prática sempre dominou essa coisa do conhecimento. Eu não entendo como a gente ficar
com o livro e só com o livro, sem você dialogar com essa prática. Então, isso veio comigo e aqui, né, chegando ao EPSE, a experiência não era muita na área de psicanálise, mas eu sabia que era possível fazer um diálogo, né? E esse diálogo começou com a psicanálise e educação. Então, foi criado um núcleo que durou 20 anos, onde eu fiz essa travessia de o que é, a partir de Freud, o que é que se falava sobre educação e psicanálise. E foi nesse núcleo que nós começamos a publicar aqui no EPSE. Mas, a partir daí, a pré-história fica, apesar de eu ter acompanhado e acompanho até hoje, mas eu acho que a pré-história é essa. Neuma vai falar da parte dela, né? Pois é. Continuando aí essa conversa, eu vou partir daí, do núcleo de psicanálise e educação, para dizer para vocês, inicialmente, que desde sempre, desde que o EPSE foi criado, são 25 anos, mas a gente está aqui há 30 anos. Né? Ivone chegou primeiro, um ano depois eu cheguei, desde aí que a gente trabalha continuamente. E eu acho que uma coisa que moveu muito o nosso projeto, nós sempre fomos muito inquietas, não é? E a psicanálise vamos dizer, é um campo em que a gente não trabalha sozinho, em que a gente precisa estar estudando sempre. Isso não é só no começo da jornada, não, é desde sempre, né? E a gente precisa estar pensando dispositivos de trabalho e, na verdade, a gente fez esse percurso, mas sempre cuidando da saúde da instituição. Durante muitos anos, a gente... Bem, para a criação do EPSE, a gente trabalhou 2 anos com o acompanhamento de uma psicanalista, né, Paulina Rocha, né, até a gente chegar na fundação propriamente do EPSE. E depois de criado, o EPSE continuou sendo acompanhado, não é, por outras pessoas, né, como uma forma de... A gente tinha uma preocupação muito grande no sentido de evitar endogenia. A gente não queria ficar fechadas em si mesmas e a gente queria fazer, como Ivone, não é, destacou, desenvolver um trabalho onde outras pessoas pudessem participar, pudessem também construir conosco o que a gente estava pensando. Então, e nessa jornada, a gente foi se acompanhando de vários psicanalistas. Né? No início, Paulina Rocha, depois vieram outros. Zeferino Rocha, de Recife, não é? Edilene Queiroz também, os 2 da Católica. Mário Eduardo Pereira, que veio muitas vezes ao EPSE, e algumas das vezes ele veio para discutir a ideia de instalação do dispositivo analítico, que acabou também na discussão sobre instalação do dispositivo institucional EPSE. E assim a gente foi andando, sempre atentas a que a gente também pudesse criar algo que a gente sustentasse, que houvesse continuidade. Por isso que a gente tem
hoje 25 anos de jornada. Então, a ideia de sustentar e de cuidar da instituição sempre foi muito presente. Não é? Se a gente vai para um psicanalista fazer um processo pessoal de análise, as instituições também precisam se pensar, serem pensadas. Não é? Então, esse cuidado com o EPSI a gente sempre teve ao longo dos anos, não é? Ouvindo outras pessoas, não é? Fazendo aberturas no projeto que a gente criou. E eu acho que nisso foram muitas realizações, muitas coisas, acompanhamento de projetos sociais, desenvolvimento de uma metodologia própria que a gente chegou a criar para acompanhamento de equipes de saúde, equipes de educação, né? CAPS, PSF, e, em paralelo, a gente sempre manteve a dimensão do estudo presente na instituição. Né? Vários seminários que aconteceram ao longo desse tempo, por 2 projetos diferentes. A gente estudou Freud na instituição, a gente estudou a história da psicanálise, a gente estudou a clínica psicanalítica. E aí, como Ivone falou, foram sendo criados os dispositivos de núcleos de estudo. Então, o núcleo de clínica psicanalítica, depois do de psicanálise e educação, né, que discutia a prática clínica, era um espaço para discussão da nossa clínica, e os estudos voltados também para a clínica. Então, eu acho que com isso eu não vou me estender mais. Acho que Ivone já deu uma boa, né, uma boa caminhada, e eu complemento com esses dados que eu estou trazendo para vocês, dizer que é uma alegria imensa pela realização de tudo isso aqui. Né? Eu estava aqui, essa posição, olhando aqui os cartazes, né, de tantos eventos, de tantas pessoas que estiveram conosco, porque assim a gente sempre entendeu que ouvindo os nossos interlocutores que a gente poderia avançar. Então, assim, é com isso que a gente pretende que os que vierem, os mais jovens, deem continuidade a essa dinâmica, certamente que cada um trazendo as suas singularidades. Muito obrigada. Pois bem, pessoal, essa é a história, vamos dizer, que está por trás, né, dessa instituição e está ao longo desses 25 anos. Né? E que, obviamente, tem tudo a ver com o objeto dessa nossa conversa, né, que é o programa de residência. Né? É exatamente nesse caminho, né, de inquietação e de construção, e nas inclinações, vamos dizer, e gostos também, e cuidados, né, tanto de Ivone quanto de Neuma, que um desses colaboradores e interlocutores, né, Ivone conta de que, conversando com ele e falando da experiência dela lá nisso que ela traz das escolas, das orientações e tudo mais, ele coloca o quanto isso poderia ser pertinente, né, para o primeiro tempo, né, de quem se achegasse à psicanálise. Pois bem, é assim, né, que nasce essa primeira ideia, né, do que hoje é o programa de residência. Então, em 2018, né, Ivone convida um grupo de pessoas, né, clínicos da instituição, e alguns alunos, na época da especialização, para dar o pontapé nesse projeto. Né? O que, à época, a gente chamava de projeto. Chamávamos até de projeto piloto. Né?
Chamávamos de projeto piloto, porque a gente entendia que era isso mesmo. Era uma coisa que ia sendo construída à medida que ela ia sendo, que ela ia acontecendo. Sempre nessa perspectiva que Ivone apontou, né, da teoria e da clínica, da teoria e da clínica. Não é? E hoje nós compreendemos, né, que aos moldes de uma residência médica, que é o tipo de residência, né, socialmente, culturalmente mais conhecido, não é? Que é, na verdade, a residência médica, uma espécie de especialização com treinamento dentro do próprio serviço, não é? A nossa residência abriga e é morada para aqueles que desejem a formação psicanalítica, vivendo a prática e a teoria no cotidiano da clínica. Se residência é sinônimo de casa e de morada, a experiência que o Casario EPSE gesta e oferta se coaduna perfeitamente bem com tal perspectiva. Compreendemos se tratar de uma iniciativa inédita no campo da psicanálise. Nós não temos conhecimento de algo similar no Brasil, que tem uma sólida estruturação em nossa instituição, mas que permanece em construção, já que é dinâmico. Não é? Por esse programa, já passaram 28 residentes. Alguns estão aqui, vão poder falar. Não é? Clínicos que se agregaram ao campo institucional do EPSE, quando concluíram a residência, e hoje estão bem situados em seus próprios consultórios particulares. Podemos dizer que ousamos fazendo uma aposta naquilo que tinha sido sonhado, como bem disse Ivone. E hoje conquistamos, entendemos, um espaço que elegemos, mas que há muito a ser feito. Assim, desde a turma inaugural, essa primeira turma do projeto piloto em 2018, trouxemos a marca fundante do lugar de abrigo, em que se podia residir e existir, adotando concepções de uma prática já vivenciada aqui no Casario EPSE, cuja exigência de base é a análise pessoal, seguida com um transitar entre a clínica, os estudos, a supervisão, elementos que sustentaram e sustenta o programa Hora em Foco, a nossa residência. Como é que a residência está hoje? Hoje, no ano 2024, a residência conta com 9 residentes, né, entre R1 e R2. A gente também cola essa nomenclatura lá do campo da medicina. Os residentes, eles têm um espaço para fazer sua clínica aqui no EPSE, mas eles têm atividades regulares e contínuas, né, de estudo, de formação. Então, tem cursos, tem seminários, tem os núcleos, como Neuma colocou, e a exigência, Úrsula, de que eles transitem nesses lugares, sim, porque nós entendemos a formação dessa maneira. E, além disso, eles têm supervisões semanais e encontros quinzenais. Então, é, de fato, vamos dizer assim, um espaço de formação bastante cuidado, né? Bastante acompanhado. E aí, para a gente começar a conversar mesmo, eu disse recentemente, na jornada comemorativa dos 25 anos, e quero dizer novamente a vocês que daquele primeiro grupo que Ivone convidou para as primeiras reuniões do projeto piloto, mas o grupo que eu digo do corpo clínico, eu acho que, né, ficamos eu, ela e Neuma, mas assim, e por que é que você ficou? Eu faço uma análise de que eu fiquei por
identificação, né, transferência, projeção, todos os conceitos psicanalíticos. Porque hoje, passado todo esse tempo, eu compreendo que talvez eu tenha sido uma das primeiras residentes do EPSE, quando o programa nem existia, né, como ele existe hoje, né, organizado, formalizado. Porque eu vim para o EPSE no final da minha graduação estudar, fazer seminários, né? Depois eu volto para o EPSE para... eu já namorava a clínica, era o meu grande desejo, mas eu volto pisando no chão devagar. Então, eu volto para o EPSE e aí eu passo pelas outras áreas. Eu vou para a consultoria, eu participei nesses espaços, né, da experiência, da construção e da vivência dessa metodologia que Neuma colocou, a metodologia que o EPSE desenvolve para o trabalho. Né? Fui para os núcleos. Então, eu transitei praticamente em todo o espaço institucional antes de chegar na clínica propriamente dita. Então, mais recentemente, eu fiz essa análise, essa avaliação. Né? O meu cuidado, o meu gosto, a minha dedicação e investimento ao programa, eu acho que diz muito também do que eu experimentei, do que eu pude ter nessa instituição, né? E para partilhar com outras pessoas. E eu costumo dizer, sempre nas reuniões de boas-vindas, né, para aqueles residentes que chegam, aproveitem. Aproveitem. Né? Vocês vão ter a oportunidade de se iniciar nesse ofício, né, de um modo bastante protegido, bastante cuidado. Agora, não deitem em berço esplêndido. Não achem que está tudo bem. Né? Estudem continuamente, se quietem continuamente. Né? Se abram para o novo continuamente, porque cada paciente nos provoca isso. Né? Então, aproveite amplamente. Né? Bem, eu acho que é isso. A gente pode... Ivone, Neuma... Eu só queria destacar que, antes da residência ser criada propriamente, a gente pensava, não é? Durante alguns anos, né, eu e Ivone, a gente pensava em fazer um projeto, né, onde a gente pudesse receber estagiários que pudessem conhecer a instituição, que pudessem estudar e pudessem fazer essa formação, como Úrsula falou. Então, isso foi gestado assim, com muita conversa, com muito trabalho, com muita dedicação, que eu acho que, por isso que o projeto tem um alicerce tão firme, né, como é hoje. Né? Então, acho que, bem, agora eu não sei como é que você quer conduzir, dar a palavra às pessoas. Nós temos os residentes, eles organizam também eventos. Então, eles dividiram todas as tarefas. Né? Então, tem alguém que cuida do microfone do lado de cá e tem alguém que cuida do lado de cá. Né? Então, mas já tem uma inscrição ali. Boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Né? Eu cheguei aqui no EPSE há 13 anos como paciente. Fiz toda a minha travessia aqui como resultado da minha análise, virei estudante aqui de psicanálise e hoje estou no programa de residência. E eu acho que uma dúvida que foi uma dúvida minha à época e que muitas pessoas me perguntam é quais os critérios para entrar no programa de residência do EPSE?
Veja, eu acho que o critério, o primeiro critério, não é o desejo mesmo, o seu desejo pela psicanálise, pela formação psicanalítica. Não é? Análise pessoal. Né? Um trabalho pessoal. Não é possível, né, estar na residência sem isso. Né? Ter estudos que a gente chama de assim, estudos preliminares em psicanálise. Não é? Então, é preciso ter primeiro tempo, uma base de estudos em psicanálise. Nós temos aqui na instituição um curso de especialização. Né? Neumann pode até falar melhor depois. E muitos dos residentes chegaram depois dessa especialização, ou a partir da especialização. Mas a especialização é requisito, não a nossa. Não, mas estudos preliminares, sim. Então, análise, um primeiro tempo de estudo em psicanálise. Para aqueles que não são psicólogos, a gente solicita que esteja vinculado a alguma sociedade psicanalítica, né, porque faz parte também da formação, e participar, vamos dizer, do processo seletivo, porque a residência tem um processo seletivo. Então, manda-se uma carta, um memorial, se realiza entrevistas, você manda seu currículo, e é feita uma seleção. É isso. Você falou a questão dos cursos, né? A gente tem 3 cursos. O primeiro curso de Psicologia Clínica de Orientação Psicanalítica, que foi criado em 2003. São quantos anos? 21. Isso. Um outro curso que sempre caminhou junto ao primeiro, que se chama A Psicanálise e Seus Fundamentos, que é para profissionais que não são psicólogos, para não psicólogos. Não é? Esses 2 cursos caminham juntos, os alunos assistem aulas conjuntamente, e esses cursos abordam Freud, né? Tem um período de 18 meses de aula, e algumas disciplinas estão presentes durante os 18 meses de aulas, como o estudo do texto freudiano propriamente, o estudo de pós-freudianos, como Klein, Winnicott, François Doutor. Hoje a gente está inserindo Ferenczi, que não é pós-freudiano. Ferenczi é um autor contemporâneo de Freud, né? Mas a gente está, né, a pedido de alguns alunos, a gente está inserindo Sandor Ferenczi também. E outra disciplina que acompanha todo o tempo das aulas é a psicopatologia, não é? A psicopatologia psicanalítica, como a psicanálise enxerga os adoecimentos, né? Quais são os quadros clínicos, neurose, psicose, perversão. Tudo isso é estudado inicialmente, para depois ir aprofundando a psicanálise com crianças e adolescentes, a psicanálise contemporânea também. Quais são os quadros que, na atualidade, mais predominam, não é? E esses cursos têm a parte prática, são cursos teórico-clínicos, né? O eixo do curso é a prática clínica. Eu acho que uma grande vantagem que a gente tem aqui como uma instituição que cuida da formação é o fato de a gente ser também clínica. A gente exerce a clínica o tempo todo. E isso traz muitas questões diariamente, muita discussão, não é? Um terceiro curso, aliás, os residentes, eles já passaram por um desses 2 primeiros cursos. E um terceiro curso a gente chama até de aprofundamento, porque ele vai se voltar para a clínica contemporânea com autores da psicanálise contemporânea. Não é?
E também é um curso um pouco menor, mas também tem muita discussão clínica. Agora mesmo, a gente vai trazer para o curso a realização de seminário clínico dentro do curso, né? E, como o Úrsula falou, eu acho que, de fato, a gente é muito cuidadoso no sentido de dar todo o suporte para que quem esteja nessa caminhada possa ser acompanhado com muito zelo, com muito zelo. Está aberto. Eu acho que é importante a gente apontar essa questão dos estudos e da prática, né? Vejam, de uns anos para cá, a gente tem visto, não é, observado e presenciado a psicanálise de poste. Vocês conhecem? Existe uma psicanálise que é divulgada nos postes da cidade. E lá tem assim: quer ser psicanalista? Então, você, dentro de 1 ano e meio, você vai conhecer tudo sobre a psicanálise e aí você recebe um diploma e você começa a clinicar. Então, isso é uma coisa muito séria. Muito séria, porque o que Freud sempre defendeu foi que a pessoa que quer se tornar psicanalista, então, que ela tenha a primeira coisa que, então, já foi falada aqui, que é importantíssima, é a questão do desejo. Você deseja ser psicanalista? Por que você deseja? Né? Então, isso é uma pergunta muito particular. Né? Cada um tem uma história diferente. Né? E é preciso considerar isso. Ao lado disso, tornou-se assim uma coisa, eu vou caricaturar mesmo, muito bacana. É muito bonita essa profissão de psicanalista. E eu diria até que teve um tempo que as psicanalistas usavam sapatinho trançado. Quem estava de sapatinho trançado nos congressos e nas coisas, vá atrás, que era a própria psicanalista. Enquanto isso, existia nós, psicanalistas, com um sapatinho de pano, comprado lá na universidade. Pois bem, mas essa coisa que fala da psicanálise, as pessoas dizem, você está num ambiente e diz, olha, cuidado, ela é psicanalista. Parece que a gente está com uma lupa examinando cada um e diagnosticando, né? Mas psicanálise é psicanálise. Então, é a gente descaracterizar essa forma, né, elitista, né, de que psicanálise só é para gente rico, certo? E a gente desmistifica isso no dia a dia, recebendo as mais diversas pessoas, né? Porque é um trabalho muito sério. A gente faz como um diretor de uma escola, de uma faculdade, que um dia disse assim, olhe, minha gente, vocês estão cuidando da cabeça das pessoas. Então, vocês precisam ser muito bons. Eu ouvi isso com muita graça, mas ele estava dizendo uma coisa muito séria. Então, tirar esse véu, né? Desmistificar isso, porque todos nós
somos feitos de carne e osso. E nós fazemos parte da humanidade. Nós sofremos, nós acertamos e erramos muito também. Aleluia, aleluia. Erramos também e quantos erros. Então, é preciso que seja uma coisa cuidada e não uma irresponsabilidade dessa que diz que você, com 1 ano e meio, você já está atendendo, trabalhando com a psicanálise, e isso é psicanálise. Então, por isso que nós somos cuidadosos, né? Cuidar da formação, saber onde você estuda, com quem estuda, porque sozinho há quem tenha o seu consultório, que atende só e nada contra. Agora, você quer aprender e aprender mais, se junta aos seus pares. Porque nós discutimos aquilo que vai acontecendo no dia a dia, com crianças, com adolescentes, idosos e assim por diante. Então, se quer cuidado, vamos cuidar. Aí nós temos disposição. Aí, eu vou aproveitar essa pergunta de Tereza e fazer uma provocação, né, para os pioneiros no programa de residência, né, porque eles vão ter histórias diferentes para contar, né, porque assim, o que é necessário, né, para se juntar ao programa, num primeiríssimo tempo foi isso que eu já falei, um convite para o pessoal que estava saindo do curso de especialização, né? Depois não mais, mas assim, se alguém quiser complementar, alguém dos, ok? Olá, boa noite. Eu sou a Lica. Como o Jefferson estava bem dizendo, assim, todo o tempo, né? Eu vou ficar em pé e depois eu vou sentar, tá? Então, o Jefferson disse, se eu sair e não tiver a oportunidade de falar, você diga que fomos os pioneiros, né? Então, não tinha esse nome. E assim, foi muito interessante, foi uma experiência, de fato, determinante na vida da gente, das minhas colegas, porque está quase todo mundo aqui da turma. Todos os pioneiros. Tá praticamente todo mundo aqui. Isso. E assim, era muito legal porque tinha uma certa aflição, né? Mas assim, era um enquadre que mudava a cada encontro. E isso a gente ficava falando, né? Mas aí dizer para vocês que assim, tinha algo que era muito presente, particularmente para mim, que é como a gente participava dos seminários, participava dos grupos, e eu sempre ficava com essa ideia, em que momento eu vou articular todos esses pensadores e pensadoras à clínica. Isso era um grande nó na minha cabeça. E aí, com a prática, com a convivência, isso foi surgindo naturalmente. Então, ao ponto que eu ficava lá pensando na Doutor, pensando na Klein, pensando no Ferenczi, tanto os meus colegas e as minhas colegas iam trazendo as suas experiências clínicas, que conversava com esses autores, e aí eu também ia me descobrindo, e eu ia me permitindo, e eu também ia me autorizando a entender que era isso que eu queria, né? Então, acho que da nossa turma, isso ficou muito presente, né? Que como essa coisa de residência, e aí eu fui entendendo que era residir nesse lugar. E todos nós, e todas nós que vivemos esse primeiro momento, entendemos claramente que era isso que a gente estava fazendo aqui. Então, articular teoricamente veio com o tempo, né? E assim, o trabalho da Úrsula foi muito legal, porque a Úrsula, ela chegou assim muito brava às vezes, né? Mas aí a gente chegava para ela e dizia, olha, presta atenção, que a gente e aí a gente
sabe, essa construção e, assim, finalizar minhas palavras, dizer que é uma profissão, gente, onde a gente vive a solidão da clínica, mas a gente não vive a solidão do sonhar e da prática. Essa, para mim, assim, é o grande ganho dessa profissão, de estar sendo analista, é viver isso, assim, é um movimento na cabeça da gente todo o tempo. E isso vem tanto da nossa experiência dentro da nossa prática clínica, como dos nossos pares, os quais a gente vai caminhando por todo o tempo. Só complementar um pouquinho e pedir licença que eu preciso citar nomes. Desse tempo, Valéria, né, Lica, eu, Andréa, Cláudia, Messia, e cito porque tenho certeza absoluta que foi um tempo especial para todos nós. Nós éramos um grupo assim coeso, e as relações de afeto elas se estendem até hoje. E isso é muito produtivo, e o caminhar possibilitou que a gente passasse isso para frente, no sentido que hoje estamos em outros grupos, fazendo também esse papel de cuidar de que outras pessoas também estão chegando, e enfim, e começando esse caminho. Eu digo isso porque hoje eu e Valéria a gente coordena a clínica compartilhada, eu estou à frente do programa da clínica supervisionada, então tudo também foi surgindo a partir desse percurso. E eu não sei se foi... a pergunta era as características, né? Alguma coisa, o critério, assim, eu acho... Os critérios, né? Enfim, são vários, mas assim, eu acho que a responsabilidade, o cuidado e o compromisso, né? Eu acho que, enfim, prezamos do ponto de vista institucional isso, e não tenho dúvida que todas as pessoas que atravessam o programa têm isso muito em si. Então é isso, dizer que somos muito orgulhosos de ter sido o projeto piloto e os pioneiros, né? Mais algum pioneiro quer falar? Não? Quer? Boa noite. Eu me chamo Messia, eu sou a mais velha da turma, né? E aí, assim, tudo começou com um desejo. Eu tinha um desejo de clinicar, mas as circunstâncias me levaram para a saúde pública. Eu passei a maior parte do meu tempo na saúde pública, mas esse desejo sempre estava ali. E aí tive a oportunidade de vir fazer análise aqui. E aqui na análise eu comecei a sentir que essa coisa ia se materializando na minha cabeça, né? Havia uma possibilidade. Eu tinha um projeto para, pós-aposentadoria, começar a clinicar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o desejo se materializou a partir de um tripé que foi a análise. Depois vieram os estudos, né, que eu entrei na especialização, participei de seminários, grupos de estudo, o aprofundamento. E, assim, uma coisa muito importante foi a supervisão. Eu agradeço muito a Neuma aqui, que foi ali que a gente sentiu o que era a nossa maior preocupação, que era exatamente o manejo clínico. E aí, com os pares, né, Lica está aí, a gente fazia muito supervisão junto, e então a gente foi aprendendo muito. Fomos aprendendo e assim... Hoje eu posso dizer que os medos, as inseguranças fazem parte, né? Os erros fazem parte. Mas hoje o estudo é uma coisa que é constante. Você nunca vai deixar, e faz muito bem. E essa coisa que Lica falou muito bem, da solidão, realmente é muito solitária, mas tem a questão dos pares, né? Você tem sempre estar ali muito próximo, você tem com quem você trocar. Isso eu acho fundamental. Então é isso, gente. Eu sou muito agradecida aqui ao EPS, porque foi aqui que eu consegui me tornar, estou me tornando, né, uma psicanalista. Obrigada. Vou levantar, e como eu gesticulo muito, pode ser que não precise. Precisa, porque a gente está gravando. Tá. Então, deixa eu pegar aqui o microfone. A experiência de cada um é diferente, né? Nós temos trajetórias diferentes. Então, primeiro, a minha, eu comecei quando escolhi o curso de psicologia. Eu entrei em psicologia no ano de 1986, terminei no ano de 90, me formei em Fortaleza, e foi o primeiro
primeiro encontro meu com a psicanálise. Na verdade, eu a encontrei porque me identifiquei profundamente. Eu tinha uma investigação pessoal na minha adolescência, que era a questão dos sonhos. Eu achava já um mundo fantástico. Por que a gente vivia de dia e vivia de noite? Então, aquilo, para mim, já era uma coisa espetacular. Quando eu encontrei alguma resposta para o que poderia ser isso, e isso fez sentido, que foi o meu encontro com Freud, então isso foi a grande mudança. Não é? Eu, um adolescente, encontrei a psicanálise. Só que em 90, em Fortaleza, existia um movimento que vocês já devem coincidir com isso, o movimento da entrada do mundo lacaniano no Brasil inteiro. E em Fortaleza, a gente bebia isso na época. A formação dos primeiros grupos de estudo. E foi aí que eu comecei a entrar nos estudos propriamente dito. Pela admiração aos professores, claro, a psicanálise deve muito à educação. Os grandes mestres sempre serão iluminação. O próprio Freud fez isso na sua vida, na sua trajetória. Ele foi mestre e encontrou nos pares outros mestres. E é isso que essa casa também, quando começa a falar sobre história, vai falar de educação. Essa casa tem esse diferencial que passa por Ivone e Neuma, certamente, que é essa transmissão da psicanálise. Não é só uma clínica, poderia ter sido só uma clínica, mas não é. É uma casa de transmissão. E uma casa de transmissão generosíssima. Não é só generosa, é generosíssima. Porque ela acolhe todos os que chegam aqui. Então, quando eu comecei no movimento lacaniano. Mas encontrei lá um espaço que, para mim, o meu emocional, o intelectual gostou bastante. Mas o emocional não se encontrou. E eu desisti dessa formação pelas dificuldades, pelas pessoas, por não ter encontrado o que depois eu vim encontrar aqui em João Pessoa, quando eu mudei para cá, que vim para cá, conheci o EPSI por um curso que vim fazer. E já no bate-papo da professora, que era Nara, que eu quero já também deixar o meu agradecimento a essa psicanalista que a gente tem uma admiração profunda também, minha professora daqui e uma colega brilhante. Ela, ao conversar com ela que eu fazia essa formação e que eu tinha desistido, inclusive que eu tinha tido a clínica, e a clínica para mim tinha sido uma experiência muito solitária em Fortaleza, apesar de ter pares, de ter amigos, mas eu não tinha esse suporte. Então ela me convidou, Cláudia, então por que você que gosta de estudar, trabalhava em educação, por que você não vem para cá? A gente tem um grupo chamado NEP. Fiz uma carta. Foi assim que eu entrei aqui no EPS. Escrevi uma carta e contei o meu desejo. Fui aceita no NEP, passei quase 7 anos. De lá, me encantei por essa instituição onde a gente passa, e ao sair, eu vou me emocionar, né? Não tem como. Tudo começa em casa, não é? E esta casa é exatamente isso. É uma casa onde eu não saí durante muitos anos. Fiz o NEP durante quase 7 anos, fiz a especialização, fiz o aprofundamento, fui convidada para ser residente, passei por tudo isso que os meus colegas falaram, com um pequeno detalhe. Quando a gente estava mais seguro por todo esse suporte que vocês sabem, que tem aqui na parte do estudo, da supervisão, a análise que até hoje eu faço aqui no EPS, né? A gente enfrentou uma pandemia. No dia 17 de março de 2020, uma paciente que eu estava atendendo, já estava sentindo que os meus medos estavam mais querendo acalmar-se, mas ela me diz, Cláudia, nós vamos enfrentar uma pandemia, minha filha é pesquisadora em São Paulo, e o que vai acontecer é de proporções que a gente nunca viveu. A gente não tem noção do que vai acontecer, mas a partir de agora eu não posso mais ficar na terapia, eu preciso me ausentar, eu sou idosa, e a minha filha me pediu para me proteger. Eu senti que algo ia acontecer, que eu não sabia, e foi o último dia que a gente esteve aqui, em 2020, atendendo. O projeto, que era a residência, teve que acontecer na dimensão online. Vocês imaginam o que é isso? As crianças que a gente atendia, os materiais, o que tinha construído, toda a ambientação, tudo passou a se transformar em um espaço, num computador com internet que a gente nem tinha uma internet boa. E eu acho que essa foi a versão desse projeto que eu digo a vocês, que mostrou o seu lado mais agregador, o lado de maior sustentação, sustentar um grupo de residentes e a clínica mesmo do EPSI funcionar
em tempos online, onde a gente não tinha estrutura nenhuma, a gente não sabia de nada, e a gente estava com a nossa própria sobrevivência, não é? Em questão durante o tempo da pandemia. E assim atravessamos, concluímos a residência, não é? Hoje eu tenho a clínica, não é aqui no EPSE, mas quero dizer da minha gratidão por essa casa, pelo espaço onde eu não me senti sozinha. Como foi lá no começo da formação, hoje não é mais assim que acontece. Hoje eu estou participando de outros grupos, faço supervisão compartilhada com colegas, tenho supervisão com o supervisor, que também eu conheci aqui, né, no EPSE, e digo a vocês do quanto isso, fico feliz de ver essa casa cheia e esse projeto dando continuidade. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu queria voltar à pergunta, né? E eu queria fazer uma pergunta que eu me fiz muito tempo. Meu nome é Rubens, né? Sou residente. E eu me fiz muito essa pergunta antes de ingressar na residência, porque não tenho formação psi. Então, eu queria saber como essa diversidade de percursos acadêmicos e profissionais pode contribuir para essa formação psicanalítica e de que forma isso impacta na residência. Né? Eu me fiz muito essa pergunta, me ao tempo, mas eu queria ouvir de vocês, porque eu acho que inspira pessoas que não têm essa formação, né, e que estão procurando entrar na residência. Obrigado. Vocês. Veja, acho que a gente vai buscar primeiro em Freud. Freud defendia a análise leiga. Não devia ser privilégio, não é? Para os psicólogos, só psicólogos e médicos. O que ele defendia era que devia existir uma formação em nível superior e estudos, supervisão na área da psicanálise. Ele fez essa defesa e, Rubens, eu também passei um tempo lelézinha, pensando como é que ia ser a minha vida, a partir do desejo de ser, fazendo análise, né, de ter pensado que eu ia mesmo trabalhar com essa área. E, conversando com colegas, eles me diziam: Ivone, não há necessidade de você ser psicóloga. Você já tem uma formação a nível superior, tu tens análise, vai fazer supervisão e vai continuar estudando psicanálise. Mas eu fui acadêmica muito tempo. E eu imaginava, vai faltar uma coisa. Esse negócio da gente entrar e depois a gente não puder assinar uns documentos e não sei o que, eu sei que de uma hora para outra, assim, pronto, vou fazer psicologia. E, de fato, meus colegas tinham razão. Eu fiz psicologia. Mas, em relação à questão de natureza psi, a psicopatologia, a história da psicanálise, a técnica psicanalítica, tudo isso não foi lá no curso que eu aprendi, né? Ajudou a abrir horizontes? Ajudou. Porque chegamos à clínica também já com 42 anos, né? Foi quando aportamos aqui. E, então, o que é que acontece? O que acontece é exatamente isso. Nós temos essa perspectiva da academia como sendo algo fundamental. Então, se é psicanálise, deve ser psicologia e medicina, né?
E a minha experiência enquanto pedagoga foi uma experiência singular de um tempo e depois foi estudo e análise. Então, nesse sentido, qual é o critério mais forte? É o desejo. Segundo, que você se disponha a fazer sua análise. Por quê? Porque a gente vê, inclusive, isso não é uma coisa incomum, a gente vê psicólogo que termina o curso e não atendeu uma pessoa. E vai ser clínico. E nunca fez terapia. Então, qual é a situação que a gente tem, às vezes, com a psicologia? Veja bem, recebo uma pessoa no meu consultório e, depois de passar 2 meses, ela diz para mim, eu quero uma declaração sua, como eu faço terapia com você. Bom, sim, faz terapia, dei a declaração, tudo bem. Daí, há 1 mês e pouco, sumiu. Então, o que é que fica? Leva uma declaração que passou 2 meses comigo e que ela cumpriu a tarefa de ser terapeuta. E não cumpriu. Não ocorre isso, e pode ocorrer na psicanálise. Nós sabemos dos grupos que estudam psicanálise. É muito mais fácil. Mas de psicólogo que nunca fez terapia e está atendendo criança, adolescente, adulto, etc., etc., então, isso a gente pode dizer, pode ter como é que se diz, o registro, certo? Mas também essa clínica não vai demorar muito tempo, não. Por quê? Porque não dá para aguentar. Sem que você tenha um trabalho pessoal à altura de você poder atender. Então, Rubens, não era mesmo, era necessário demais fazer psicologia. Quem fez e quem faz, ótimo, tá bom. Agora, uma pessoa que tenha uma outra formação, eu acho isso um ponto fundamental para a gente pensar. Veja, por que será que nós defendemos tanto uma psicanálise plural? Por quê? Porque exatamente as pessoas que começaram a se aproximar da gente aqui eram pessoas que tinham outra formação. Então, gente da área de quê? Direito, contabilidade, educação artística, administração, médico, e eu vou falar aí muita gente que veio para cá e se associou a nós, foi com essa formação e com a psicanálise, participando de sociedade psicanalítica. Porque aí a gente sabe, né? Eu sei que tem pessoas que eu pergunto, deve ser a psicanalista do poste. Né? Porque é assim. A formação desses psicanalistas, eles dão até uma coisa bem fora de série. De como você deve montar seu consultório. Onde devem ter as gavetas fechadas e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Bom, então, a gente não tem esse panorama de pessoas da psicanálise que você não saiba das origens. Basicamente, a gente conhece as pessoas. Vai um evento desse aí e a gente vê um grupo que está sempre ali, está discutindo, e assim por diante. Então, Rubens, eu acho isso uma riqueza. E aqui nós tivemos essa oportunidade
de dialogar com outro campo do conhecimento. Né? Psicanálise e educação. Muita pesquisa, muita coisa, e a gente viu que tem, apesar de serem duas profissões impossíveis, como dizia Freud, mas nós fizemos muito boas interlocuções, né, com a psicanálise e a educação. Então, acho que a gente tem de saber tomar contato com esse conhecimento psicanalítico e depois você decidir se o caminho você vai ser da área de direito e psicanálise. E psicanálise. Então, não desaconselho, absolutamente. E acho que nós não temos esse preconceito aqui em relação ao curso. Mas há pessoas como eu que teimei e fui fazer. Rubens, olha só. Eu acho que quem vem de outra área se enriquece e eu acho que tem a possibilidade de ter esse dado a favor, muito a favor. Eu acho que é um dado muito favorável. Entende? Você vem de uma prática de estudos de profissão que vai agregar. A psicanálise vem e se junta ao que você traz como experiência de estudo, de vida. Eu acho que é enriquecedor. Não é? Eu acrescentaria, assim, porque foi objeto, aqui e acolá aparece essa questão dentro do próprio grupo, não é? Eu entendo que o ponto onde há, vamos dizer assim, algo que poderia não ser tão positivo ou que atrapalhasse, é que no programa, não é, qual é a via de entrada, vamos dizer assim, de uma demanda de uma clientela para os residentes, não é? É a recepção do EBS, obviamente, não é? Só que o EBS, desde a sua fundação, tem convênio com alguns serviços de saúde, não é? Com alguns, no início. Hoje em dia, a gente só tem um. Não é? E, para o serviço de saúde, só pode atender, porque aí tem toda a questão do conselho, de psicologia, etc, etc. Então, você tem que ser psicólogo para esse atendimento. Então, esses pacientes que chegavam via convênio médico, por exemplo, não eram destinados a um colega que não fosse psi. Então, é o único elemento que eu vejo que poderia ser mais complicado, mas todos os outros é muito pelo contrário, é muito positivo. Não é? Eu acho que os pioneiríssimos falaram, né? A primeira turma. E eu sou da segunda turma da residência. Eu entrei aqui no EPS, meu nome é Fátima Rodrigues. Agora eu estou lembrando do Antônio Bispo, que nós tivemos uma atividade e ele faz a discussão do nome e do sobrenome, né? E a importância do sobrenome, né? Então, num nome tão comum, Fátima Rodrigues. Então, eu entrei aqui em 2019 para fazer o curso de especialização. Fiz minha entrevista com o meu colega, o professor Iraquitã, né, que é da filosofia, da educação física e que veio para cá. Foi com ele que eu fiz a entrevista, porque tem essas etapas, né, para o ingresso. E ele perguntou, na ocasião, se eu tinha a intenção de ir para a clínica. E eu estou falando isso porque eu fiquei pensando na pergunta do Rubens, né? Naquele momento eu achei, mas é bastante difícil, né? Eu poder ir para a clínica, porque eu não tenho a formação de psicóloga, né? E aí eu fiz o curso de especialização, tem vários colegas aqui, a Petrúcia,
deixa eu ver quem mais, Conceição, Ana mais tarde, Ana depois, Raíssa, eu acho que eu falei todo mundo, dos que estão aqui. E nós fizemos a parte teórica, depois eu fiz questão de fazer logo a apresentação do meu TCC também. E aí eu falei, eu quero mais. Eu quero fazer o aprofundamento. E fui fazer o aprofundamento. O primeiro semestre eu fiquei sem fazer a residência, já existia a residência, o formato residência, né? Fiquei só no aprofundamento. E comecei a sentir falta, porque eu acho que é um bom casamento esse formato do curso, que é o aprofundamento com a discussão da clínica, os relatos, a convivência com os colegas e depois casando com o atendimento, né? Você já está ali recebendo uma preparação, com supervisão, com a convivência com os colegas. E eu já participava do seminário. Eu acho que a gente está desenhando aqui, eu não sei se as pessoas conseguem guardar essa quantidade de informações, quem não tem o acesso aqui, mas tem os núcleos, tem os seminários, que são constantes, né? E, para além disso, mesmo durante o curso de especialização, eu fiz vários cursos com profissionais de fora. Eu também peguei a pandemia, né? O primeiro ano nós estudamos presencialmente, e quando foi no segundo ano nós já pegamos a pandemia. E vários cursos, assim, cursos sobre o autismo, né? Cursos sobre interdisciplinar de colegas que vêm até de outros países, como, por exemplo, o Plínio, né? Que veio ministrar curso. Teve um professor que veio para um evento de filosofia da França e veio proferir palestras aqui. Então, tem uma movimentação e uma troca de experiências muito interessante. Do ponto de vista hoje, da minha visão de não ser psicóloga e estar atendendo, que eu estou no corpo clínico do EPS, é bem recente, já cumpri com as etapas, né, de formação exigidas aqui, que diferente dos psicanalistas de poste, como diz Ivone, eu estou com 4 anos e meio, né, completo 5 anos em fevereiro de estudos aqui, constantes e ininterruptos, né? Então, a gente faz esse passeio de memória, qual é a contribuição que a minha formação anterior traz, porque eu não sou psicóloga. A minha formação é em geografia, eu sou geógrafa, assim, numa área que a gente fala geografia humana, e com uma experiência de trabalhar com movimentos sociais, de trabalhar com questões mais ligadas à agroecologia, à cultura, enfim, aos feminismos, de alguma forma, né? Então, isso me traz assim, uma bagagem, o fato de ter passado pela academia e ter orientado, que é uma forma de escuta também. É claro que é diferente da clínica, mas são experiências que se somam. Eu acho que não há dificuldade na formação por conta disso. Qual é a dificuldade que eu penso de ser um psicanalista, a formação, que eu digo a formação formal, né? É que nós vamos lidar com um nível de subjetivação refinado, né? Essa é que é a grande questão. Porque a gente trabalha com subjetividade nas ciências humanas, de um modo geral, na filosofia, na geografia, na história, na psicologia, antropologia, mas na psicanálise é muito diferente, né? E essa poesia que o nosso colega João trouxe, né, do encontro de eus, né, de inconsciente, ela traduz muito bem essa dificuldade, né? É preciso que você esteja muito afinado e que esse desejo de estar ali seja muito forte, né? Então, eu cheguei timidamente e depois eu fui conquistada. E eu tenho a dizer assim que é um evento dos 25 anos do EPS, e assim, para concluir, eu deixo assim registrado os meus parabéns para as fundadoras, para a Úrsula, que se coloca como a primeira residente e coordena esse projeto. Sou testemunha de dificuldades, né? Exerci a crítica e a autocrítica.
E eu penso que a gente cresce assim, né? Eu acho que a gente dá passos largos na direção de um autoconhecimento quando a gente é capaz de fazer esse movimento, né? E dizer que eu gosto muito das histórias que Ivone conta, né? Que ela vai lá não sei aonde e me parece que traduz muito o meu lugar de origem também, né? Quando ela traz essas histórias de vida dela. E, enfim, é isso. Dizer que é uma casa. Esse evento dos 25 anos, as pioneiras fizeram muita questão de reforçar o sentido da casa. De casa virou casario, né? E o fortalecimento de um campo de pesquisa, de estudos, que na Paraíba precisa ter um lugar como esse. Então, muito obrigada pela convivência com todos que eu tenho aqui, onde tenho aprendido muito, e pela oportunidade do exercício de um ofício que é de uma nobreza extraordinária. Ô, Fátima, primeiro eu queria agradecer, né, pelo seu depoimento, que eu acho que ilumina, não é, o pensamento de outros que estão aqui, pela experiência que você relata. Eu queria aproveitar, como você falou em Plínio Prado, Plínio é um filósofo que é professor na França, na Universidade de Paris 8. E ele vai estar aqui sexta-feira que vem e sábado. Na sexta-feira, ele vai dramatizar um texto que é de Samuel Beckett, Primeiro Amor. Ele vai fazer, é um monólogo, e ele vai fazer essa apresentação. E no sábado, ele vai fazer um curso, e eu vou chamar a Tatiana para dizer o nome do curso. Combinei com ela. Enigma e impasse da paixão amorosa, porque durar valeria mais do que arder. Então, esse curso será no sábado, de 9 às 12, e a apresentação na sexta-feira, 19 horas. Então, vocês estão convidados. Alguém inscrito? A minha pergunta é para ou residentes ou ex-residentes que não são da área psi. Como é que foi essas primeiras experiências na clínica? Eu penso que eu que fiz psicologia, você ensaia isso, né? E aí, quem não é dessa área, né? Como é que foi esses primeiros tempos de atendimento, quais foram as dificuldades e como é que foi essa experiência? Não sei se alguém pode responder. Peraí que eu já passo. Quem pediu? Eu só queria dizer que, no meu caso, eu não sou psicóloga ainda, mas o que sustentou o meu primeiro atendimento foi a análise pessoal. A análise pessoal é fundamental. E isso sustentou mais do que qualquer teoria que a Faculdade de Psicologia me trouxe depois. Eu fui a única não psi, né? Então, todos os meus colegas e as minhas colegas. E, na época, eu tive um supervisor que eu trazia personagens da literatura. Então, eu escolhia uma obra e aí eu trazia o personagem. E até que chegou um momento, ele disse, olha, eu não quero mais que você me traga nenhum desses personagens. Você vá para a clínica, você pode. Né? E aí eu já estava no final, já estava bem no final da residência. Com o tempo, eu resolvi fazer psicologia, porque eu fui me envolvendo cada vez mais, eu tinha muita vontade de continuar o trabalho pelo qual eu estava atravessando, e eu sempre tive muita vontade de trabalhar com a supervisão, e para você estar na supervisão, aí você tem que ser psicólogo mesmo. Então, depois das minhas 2 graduações, eu fui fazer uma 3ª graduação. Então, foi um pouco assim. Boa noite, eu sou Petrúcia Nóbrega. É porque eu residente atual. Atual, mas eu tenho minha questão.
Mas, assim, agora eu vou me sentar, já viram que eu sou. Essa questão de Geisa, eu me lembrei de um episódio, de uma história, né, Ivone? Que é assim, eu amo a França e Paris e tudo, balé, tudo que é francês eu gosto. E eu estudei a Aliança Francesa, todos os cursos que vocês pensarem, imaginarem, né? E assim, quando eu fui... E na Aliança Francesa a gente ensaiava. Fazia os diálogos, escrevia as conversações e depois ia fazer o jeu de rôle, né? Treinar, o que me parece que você fez na sua faculdade de psicologia. E, bom, um belo dia eu chego, ainda muito jovem, para estudar, né, na França, e me colocam lá, né, enfim, na vida, né, para abrir conta em banco, alugar coisa. E eu sempre saía de casa com os meus papeizinhos que eu aprendi no meu treino na Aliança Francesa. E sempre, quando eu tinha contato com a pessoa, né, que era o meu supervisor, eu sempre ficava com muita dúvida se aquilo que eu estava falando estava certo. Aí, um belo dia, ele olhou assim para mim e disse: acabe com esse negócio de ficar fazendo esses jeux de rôle e confie no seu francês. Pronto. Desse dia para aí, parece que assim, meu cérebro virou. O cérebro virou francês. Virou francês. Para sempre. É isso, é algo. E assim, e eu já contei isso na minha primeira supervisão que eu tive. Bom, antes de eu sou meio assim mesmo, eu venho. Até meia-noite tá bom. Mas assim, eu me lembro que numa supervisão com Neumann, né, a primeira, acho que foi a primeira, de verdade, né? Porque eu já tive assim. Tinha feito outras formações e acompanhado, treinado, feito treinamento, tudo direitinho, as primeiras entrevistas, 1 ano escutando toda quinta-feira uma entrevista de verdade, etc. e tal. Então, eu tinha meu roteiro, a gente aprende em técnica, né? Então, primeira consulta, um adolescente na minha frente, e eu lá com minhas questões, já tinha treinado. Foi outra coisa. Aquelas questões, sem nenhuma... dizer que isso não é importante, esse treino, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a coisa foi para outro lado, que aquelas questões ficaram tão menos importantes, sabe? Porque eu acho que a gente está falando dessa ordem de um conhecimento que não é só do intelecto, é do inconsciente. Então, é muito diferente de aprender uma língua, de aprender uma técnica, de observar um comportamento ou qualquer coisa. Porque o inconsciente, ele se manifesta. Né? As formas de inconsciente se manifestar, elas são múltiplas. E a gente não vai conseguir controlá-las num treinamento. Né? E a nossa análise pessoal, ela vai ajudar, sim, eu concordo com o TT. Né? Então, isso é uma coisa que eu queria assim, dizer que me veio assim, da minha experiência de vida, da minha história, do meu desejo de me tornar um dia psicanalista, né? E que, assim, tendo passado por muitos lugares, eu disse isso quando eu entrei na residência, mas eu acho que é um momento de celebrar. É um momento de celebrar o EPS, mas celebrar esse espaço da residência, esse encontro, né? Os de ontem, os de hoje, os de amanhã, quem sabe, futuros residentes, como uma qualidade realmente do EPS, como instituição, e de vocês, né, que conduzem as atividades do EPS, que é valorizar e nos acolher no que nós trazemos. E isso que eu estou dizendo não é menor, porque você vai fazer seleções em outras instituições, eu sei, porque eu acho que o EPS é a terceira instituição pela qual eu passo nesse meu percurso, e onde eu passava era assim, o que falta,
Sempre faltava. Falta isso, falta um título, falta tempo, você mora longe, você não mora na mesma cidade, sempre falta. E acho que o EPS, ele, pelo menos na minha experiência, que não é só minha, eu vejo isso, ele acolhe realmente essa diversidade e escuta a sua experiência, realmente no exercício psicanalítico. Né? Então, eu só tenho a agradecer, a parabenizar. A minha questão, que TT vai me matar. Olha aí, não dá certo. Só de ordem Licença, prática, Geisele. TT. A teoria, eu faço psicologia e estou aqui. A teoria que a gente vê aqui no curso de formação, ela é um aporte teórico muito mais substancial do que a gente vê na faculdade. Por exemplo, aqui a gente vê psicopatologia 1, 2, 3 e 4, na especialização. Na faculdade a gente vê 2 psicopatologias, 1 EAD. E eu estou dizendo isso porque tem muitos colegas meus aqui da faculdade, e o aporte teórico que a gente tem aqui na formação, na teoria aqui, é inominavelmente maior do que a que a gente vê na faculdade de psicologia. Gente, é isso mesmo. Olha, eu estou vendo um movimento, né, de algumas pessoas, né, que já estão se retirando, enfim. E realmente a gente tinha se programado para 1h30 no máximo. Né? Então, se não tiver mais nenhuma pergunta para o momento, porque estamos aqui, estamos à disposição e convidamos todos, né, para tomar um lanche conosco, porque também o EPS é assim, a gente gosta de receber com cafezinho e docinho. Então, a gente continua conversando lá fora. Tudo bem? Pode ser? Sucesso. Não é não? Isso. A delegada também é mãe, não é? É delegada, é Maria Superiora. Mãe suficientemente boa. Não, mas assim, como eu tinha dito, eu me dedico muito ao programa de residência, porque eu acho que eu já estive nesse lugar e eu entendo que a minha maneira de contribuir com aqueles que estão chegando, mas de algum modo retribuir a instituição também, né, pelo que eu recebi, né, na minha própria formação. Né? É isso. Isso é a transmissão da psicanálise.